Então, mais uma vez, bom dia. Vou começar um pouco por me apresentar. Talvez algumas das pessoas que estejam a assistir a esta aula já me conheçam. De qualquer forma, talvez alguns sejam novos ou estejam a ver esta gravação em diferido. E daí eu me apresentar para contar um bocadinho da minha história e o porquê de estar aqui com este tema das emoções infantis e dos óleos essenciais. O meu nome é Ana Júlio, eu sou de Leiria, sou psicóloga, sou mãe de 3 filhos e foi precisamente pela questão dos meus filhos que desde muito cedo, devido às questões respiratórias do meu filho mais velho, que atualmente tem 14 anos e é asmático, foi devido às questões respiratórias do meu filho que tentei desde muito cedo tentar ajudar de alguma forma. E então já há alguns anos que sou talvez uma curiosa inicialmente, uma curiosa deste mundo das terapias, que eu não chamo alternativas, mas sim complementares, sou uma curiosa destes temas, e efetivamente no sentido de o ajudar a reforçar o sistema imunitário, a evitar as crises, a prevenir as crises, sobretudo a tentar evitar, se possível, a medicação, e vocês vão ver muito que aqui o meu discurso nunca é de deixar de dar a medicação convencional para passar a dar óleos, é sobretudo a perspectiva de, ao usar óleos, deixar de precisar de tanta medicação convencional. E então, efetivamente, foi pelo meu filho que eu entrei um bocadinho neste mundo das terapias que nos podem ajudar e podem complementar a medicina convencional, e foi com a descoberta da aromoterapia que me deslumbrei e que de alguma forma consegui efetivamente ver resultados com ele, que de repente me apaixonaram, fizeram querer fazer mais e mais formação ao nível da aromoterapia, ao nível da psicoaromoterapia, e hoje em dia, seja ao nível profissional, seja como mãe, seja como amiga, os óleos são de facto uma parte muito importante no meu dia-a-dia. E aos domingos, como se não tivesse nada para fazer, não é? Sendo psicóloga, sou formadora, sou mãe de 3 filhos, não é? Como se não tivesse nada para fazer, ainda gosto de vir aqui fazer estas minhas partilhas ao domingo de manhã, das minhas aulas sobre óleos essenciais, que geralmente são aulas abertas, nem sempre são ao domingo devido à logística familiar, de jogos, hobbies e afins, por vezes são outros dias da semana, mas também é uma questão de verem a página que eu vou sempre divulgando todas as semanas a que dia que é, mas geralmente faço uma aula aberta, precisamente porque acho que é fundamental esta mensagem do espetáculo que são os óleos essenciais, da eficácia dos óleos essenciais, é fundamental que esta mensagem chegue a mais e mais famílias. E daí eu estar aqui um bocadinho nesta minha partilha. Hoje a aula não é só sobre óleos essenciais, é sobre esta parte emocional. Hoje vou ser mais psicóloga, não, vou ser aromoterapeuta e psicóloga, vou ser mesmo psicoaromoterapeuta hoje, não é? Porque eu acabo por estar aqui um bocadinho nesta divisão, não consigo separar as duas coisas uma da outra, mas esta aula de facto tem muito do meu lado de psicóloga. Eu sou psicóloga educacional e clínica, tenho as duas vertentes, e efetivamente a área da infância, eu trabalho com crianças no meu dia-a-dia, a área da infância é uma área que me é especialmente querida. E daí esta aula, como eu estava a dizer ainda antes de começar a gravação, é especialmente dedicada aos pais, mas a todos os educadores, professores, que de alguma forma percebem a importância que cada vez mais tem a saúde emocional das nossas crianças e a forma como ela está intensamente relacionada com a saúde física e com a aprendizagem escolar. Por isso, se ainda tiver aí um professor, um educador que queiram chamar para vir assistir, a aula é aberta, por isso ainda vem perfeitamente a tempo para saber de que forma é que então as emoções estão ligadas a tudo, no fundo. Por isso sejam bem-vindos, eu agradecia mesmo que fossem ir falando no bate-papo para não me sentir aqui muito sozinha a conversar para uma tela, que esse é o grande desafio de quem está habituado a dar formação e a falar para pessoas e a ver sorrisos. Estarmos aqui à frente de uma tela nem sempre é assim tão fácil. Okay? Por isso sejam bem-vindos e, como eu estava a dizer, vão aqui participando. Okay? E então, vamos começando um bocadinho do porquê de ter surgido esta aula, e eu pontualmente esta aula e sobretudo ao longo deste último ano tenho repetido esta aula com alguma frequência, porque sem dúvida que nós há cerca de 2 anos, e está agora precisamente a fazer 2 anos, que temos vindo a enfrentar desafios constantes. Parece que são ondas que estão a passar por cima de nós, não é? Termina uma, passa outra, termina outra, passa uma, não é? Está a ser de facto um turbilhão, não é? Ao nível emocional, ao nível da saúde mental, a todos os níveis, está a ser de facto muito intenso. E depois termos passado por um confinamento, termos passado pela telescola, que foi um desafio também para pais, para educadores, não é? Temos agora mais um desafio gigantesco, não é? Para também ao nível do nosso equilíbrio,
a nossa tranquilidade a vários níveis, que no fundo nos veio abalar todas as estruturas, não é? Que é a guerra que estamos todos a vivenciar, não é? No fundo, ainda que possamos dizer que é localizada, nunca será localizada, não é? Estamos todos a viver esta guerra de uma forma mais ou menos direta, estamos todos a lidar com o impacto que esta guerra está a ter a nível mundial. E então, efetivamente, todos estes desafios têm um forte impacto em nós adultos, mas sem dúvida que também nas crianças, não é? Uma criança que está em fase de aprendizagem, crianças que são autênticas esponjas ao nível de aprendizagem, ao nível emocional. Eu própria, como psicóloga, me questiono que impacto é que isto terá a longo prazo, não é? Que impacto é que isto poderá vir a ter? Seja a questão dos isolamentos, seja ao nível da telescola, muitos estudiosos preocupam-se sobretudo na componente escolar, nos atrasos, se haverão, se não, okay? E agora com esta questão da guerra, também todo este impacto, toda esta turbilhão de emoções, que impacto é que isto poderá vir a ter a longo prazo nas crianças, nas nossas, nas dos outros países, mas de que forma é que isto poderá impactar? Um dos aspectos que eu gosto sempre de falar é efetivamente nós percebermos que no desenvolvimento das crianças há aqui algumas áreas-chave. E são efetivamente estas áreas-chave, eu identifiquei aqui estas 6, que de algum modo me parecem que são especialmente importantes e às quais nós devemos dar aqui alguma atenção no sentido de poderem ou não ser comprometidas ou sofrer aqui algumas alterações devido a estes desafios diários que nós estamos a enfrentar. Okay? E isto é válido quer para o período de confinamento, quer para o período que estamos agora a enfrentar, não é? Que emocionalmente também cria alguma instabilidade, e estas áreas-chave, que eu na altura do confinamento, quando dava esta aula, eu falava que poderiam estar comprometidas, okay? Agora com a questão da guerra, com a questão toda que temos vindo a vivenciar, também voltam a poder estar afetadas por todos estes aspectos. E começamos logo pela questão do sono, ok? Efetivamente, com a questão do confinamento, da pandemia, o sono era uma área que geralmente preocupava muito os pais, não é? Porque houve uma série de alterações ao nível do sono, pela questão das rotinas, pela questão das crianças estarem em casa e os horários nem sempre serem os mesmos, as questões das cestas que nem sempre eram cumpridas devido à questão do teletrabalho até dos pais, ok? E agora volta novamente o sono a estar comprometido devido a pesadelos, devido às crianças terem a despertares noturnos, e que os pais não percebem, não sei porque ele dormia tão bem e de repente agora não consegue dormir, não sei o que é que se estará a passar, okay? Mas efetivamente volta àquilo que falava ainda há pouco, as crianças são esponjas e estão a absorver tudo aquilo que está-se a passar à volta deles. E então, efetivamente, a questão do sono, dos despertares, é um aspecto que nós devemos prestar atenção e perceber efetivamente o que se está a passar. Também ao nível da alimentação. A alimentação também através da questão da pandemia, do confinamento, também sofreu aqui algumas alterações, ou seja, as crianças ao estarem em casa, o estilo de alimentação não era forçosamente igual ao que era das cantinas, não é? Ao que elas tinham nos refeitórios escolares, para o bom e para o melhor e para o pior, porque vocês podem dizer, pois, porque a comida caseira é muito melhor, ok? Não, algumas coisas sim, mas se calhar também algumas crianças, ao comerem na escola, acabam por comer, eu falo até pelos meus filhos, comem muito mais verduras, comem a sopa, tanto comem num sítio como no outro, não é? Mas as verduras têm muito mais aquele efeito de grupo, não é? Que eu digo efeito de grupo, de alguma vez experimentar um legume que estão menos habituados, não é? E o efeito de grupo é espetacular para eles terem então essa tendência para também terem uma alimentação um pouquinho mais saudável, que por vezes em casa há muito mais a questão do petiscar e assim, e nem sempre conseguimos ser tão rigorosos, mas claro que isto vai variar casa para casa, mas independentemente disso, esta transição, este voltar para a escola, levou a que também algumas crianças sentissem novamente uma dificuldade em se adaptar novamente à alimentação escolar. Mais uma vez, um aspecto ao qual devemos estar também especialmente atentos. A atividade física, que também em alguns casos ficou comprometida em termos de confinamento, as próprias atividades coletivas, não é? A interação social, que ainda hoje vimos que está a ser comprometida, não é? Ainda aos poucos é que estamos a retomar as atividades coletivas, mas efetivamente o que se passa é que em termos de interação, de toque, de uma interação mais física, as coisas não estão iguais. Okay? E isso é sem dúvida uma preocupação, porque as crianças precisam de se abraçar, precisam de se agarrar, precisam de se mexer, precisam de beijos, não é? E tudo isso de repente lhes foi tirado.
ou foi pelo menos reduzido e sente-se de algumas pessoas algum evitar ainda neste voltar à dita normalidade. E custa-me dizer, mas que vai demorar algum tempo a retomarmos essa mesma interação de uma forma ainda mais natural. Uma outra área que até foge aqui um bocadinho ao tema, mas que eu também gosto muito de falar, é o próprio contato com os idosos, não é? Que também é fundamental para o crescimento, para os valores e que também de alguma forma a interação intergeracional, que também foi de alguma forma aqui comprometida e que também é uma preocupação para mim. Okay? Depois temos aqui a questão da educação, que sem dúvida que todos estes confinamentos, desconfinamentos, faltas devido a baixas, a doenças, a viroses, não é? Que vieram sem dúvida comprometer as aquisições escolares, a própria telescola também foi um desafio para todos, que de alguma forma também não foi igual a termos aulas ao vivo e a cores, e então também isto foi uma preocupação para professores, mas também para pais que de repente se viram um bocadinho com o papel de fazer educação em casa, não é? De fazer escola em casa. Okay? E depois temos aqui o lado emocional, e assim é o fruto, é o foco desta aula, não é? Falarmos das emoções, as emoções no meio disto tudo, no meio destas pandemias, destes confinamentos, destas telescolas, da guerra que entretanto surgiu, como é que estão as emoções das crianças? E eu aqui ao nível das emoções, eu gosto de dizer que isto tem sido umas emoções muito saltitantes, ou seja, nós tanto temos crianças aos pulos, aos saltos e aos pinotes porque estão enfiadas dentro de casa, quando de repente vimos crianças abatidas, pensativas, no mundo delas, com muita dificuldade de se expressar, do nada, ok? Muito depressivas. E isto é diário, eu que trabalho em contexto escolar, isto é diário, mesmo nas horas de almoço, com muita facilidade nós vimos uma criança do nada a chorar, uma criança do nada a ficar mais introspectiva, a olhar mais para o nada e que se lembra de coisas e que está preocupada com a mãe, que está preocupada com o pai, que está preocupada com a guerra, do nada. Estas emoções saltitantes, okay? Que sem dúvida que são uma realidade à qual nós devemos estar especialmente atentos. Como adultos devemos de facto prestar aqui alguma atenção. Não sei se estão por aí, vão escrevendo no bate-papo e vão dizendo se concordam com alguma coisa disto que eu estou a dizer ou não, só para me sentir de alguma forma acompanhada. Okay? Quero antes de mais também dizer um aspecto muito, muito importante. E eu tenho alguma formação também aqui na área emocional, na área como educadora emocional, educadora parental, tenho feito aqui algumas formações e há um dos aspectos que eu gosto sempre de realçar e que vai ser patente em relação a tudo aquilo que eu vou falar. Nós aqui o objetivo, até mesmo de utilizar os óleos essenciais, não é de forma alguma evitar emoções, controlar emoções, ok? Nós falamos da regulação emocional ou da gestão emocional, mas com o princípio fundamental de que todas as emoções são importantes. Não há propriamente emoções boas, emoções más, ou seja, a criança se está alegre, ela está bem, a criança se está triste, isso é preocupante e temos de evitar a todo o custo que ela esteja triste, ok? Clara, também aqui a dizer, por aqui qualquer coisa serve para deitar umas lágrimas, também a notas muito sensível, ok? É que é mesmo isso, e por isso é que a importância desta aula, um bocadinho para falarmos sobre a sensibilidade que as crianças estão neste momento a vivenciar. E então, sem dúvida, se nós temos esta questão das emoções, é fundamental nós as ajudarmos a regular, ou seja, a reconhecê-las, e esta aula passa um bocadinho por aí, como adultos, nós próprios também termos estratégias, se calhar também para nos regularmos a nós próprios, mas também para nos darmos estratégias às crianças para elas se conseguirem de alguma forma regular, e regular passa sobretudo por identificar as emoções neles próprios, perceberem que não há forçosamente emoções positivas ou negativas, não pode chorar, um menino não chora, um homem não chora, chorar é para meninas, não é? Não há propriamente essas emoções negativas, todas as emoções são importantes, é importante de alguma forma regular e não deixar que elas nos impeça, no fundo, de alcançar os nossos objetivos, como por exemplo o medo, a tristeza, nos possam de alguma forma trazer problemas, e isso já vamos ver de que forma. E então, se eu vos estava a dizer que todas as emoções são positivas, como é que poderá ser isso? Como é que a raiva pode ser positiva? Como é que a tristeza pode ser negativa? Eu não gosto nada de ficar triste, eu não gosto nada de ficar raiva, eu só faço asneiras, o que é que eu posso fazer? O meu filho, quando tem raiva, é impossível, eu quero mesmo que ele deixe de ter aqueles ataques de raiva. Okay? Como é que eu posso dizer que não há emoções negativas e positivas?
Então é fundamental, até como adulto, eu também reconhecer isso em mim, que todas as emoções para mim, e para a criança neste caso, todas as emoções são positivas. E são positivas no sentido que são adaptativas para o seu crescimento e para o seu normal dia-a-dia. A alegria todos percebemos, não é? Quem até já viu o filme Divertidamente, se não viram, é um bom filme para verem logo à tarde com os vossos filhos, que é fantástico para as crianças também perceberem de que forma é que as emoções ocupam o seu espaço na sua cabecinha, na sua mente, ok? Mas então no filme Divertidamente nós se calhar queríamos que a alegria estivesse sempre ao comando aqui da aeronave, não é? Ou seja, nós queríamos estar sempre felizes e contentes com a alegria sempre presente, mas nem sempre é assim, ok? Contudo, as outras emoções também têm o seu papel. Vejam, por exemplo, a questão do medo. Okay? Eu digo sempre esta expressão, mas porque é mesmo verdade. É tão ou mais perigoso uma criança que não tem medo nenhum do que uma criança que tem medo a mais. Okay? Porque também não ter medo nenhum também é perigoso, não é? Ou seja, a emoção do medo é fundamental precisamente para o desenvolvimento, para o crescimento em segurança de uma criança. E então não ter medo nenhum, também há perturbações nesse sentido, que acaba por ser uma das características, é o não ter medo, okay? Ainda nos deve preocupar mais do que ter medo a mais. O medo é efetivamente uma emoção adaptativa que nós temos, é de saber regular, de saber gerir e utilizar a nosso favor, mas saber que ela é importante para nós, ok? Nós somos sobreviventes, nós somos descendentes daqueles que tiveram medo, os homens das cavernas que tiveram medo, porque os que não tiveram medo saíam da caverna e punham-se a enfrentar leões e mamutos, não sei, mas punham-se a enfrentar animais e se calhar não sobreviveram. Nós somos descendentes dos medrosos, por isso é que depois nós também temos medo de muita coisa, porque os nossos ascendentes foram aqueles que ficaram na gruta e pensaram, bem, se calhar isto é melhor ser só à noite, se calhar isto é melhor levar uma tocha, okay? Protegeram-se. E se calhar é por isso que cá estamos hoje, não é? Por isso o medo não é forçosamente, não é de todo mau, é uma emoção de proteção. Okay? Então aqui também está aqui até uma professora a dizer, também aqui a partilhar, ainda esta semana a mãe de uma aluna minha me dizia que a menina tinha dito, vais-me proteger, não vais deixar que nada me aconteça. Estão a ver as esponjas, o que ali está, agora é de chamar a mãe para vir assistir a aula. Okay? Depois estamos aqui também a perguntar também mais em privado, pela questão do Zoom, se eu depois posso partilhar, sim, ou por WhatsApp, ou quem vos convidou, eu não consigo ver agora aqui o nome todo, só consigo ver aqui a mensagem, mas depois peçam por WhatsApp o link que a aula está a ficar gravada, está bem? Por isso estávamos aqui a falar então que o medo, logo nós nos apercebemos que é adaptativo, ainda bem que o temos, é graças a ele que cá estamos. O mesmo em relação ao nojo, não é? É graças ao nojo e à aquisição dessa emoção que uma criança, por exemplo, se vir comida no chão, se calhar, às vezes até vão lá mexer, okay? Mas conforme vão crescendo começam a ter nojo de algumas coisas, isto até é uma forma de ela se proteger em termos de saúde, ela ter esta emoção, ter nojo de algumas coisas, de alguns cheiros, ela primeiro cheira, se calhar não vou comer muito isto, okay? Ou seja, também a emoção do nojo é uma forma de se proteger, até em questões de bactérias, em termos de saúde, é de facto muito importante. A raiva também é boa, também é protetora, ou também nos dá aqui algo de positivo. Em que sentido? No sentido que muitas vezes é através da raiva que nós nos motivamos a agir, que ganhamos a coragem, okay? De agir com o coração, com a gana, vamos em frente. Okay? É através da raiva, é a raiva que nos dá essa emoção. Mesmo às vezes nos desportos, de conseguir alcançar, de conseguir mostrar que somos capazes, muitas vezes a emoção que está por trás é precisamente a raiva. E até nós adultos, às vezes mais do que aquela raiva que nos corrói, ainda ontem vi um vídeo acerca disto, quando estamos com raiva com o chefe, com um colega de trabalho, em vez de estarmos a canalizar aquela raiva, eu dizia, eu acontecia, eu fazia, porque não canalizar aquela raiva e concentrarmos em fazer mais e melhor para lhe provar que eu consigo, ok? E é essa raiva que nos dá essa motivação, que nos dá essa energia extra para agir e para fazer mais e melhor. A tristeza também é precisa, ok? A tristeza é a prova, se vocês olharem um bocadinho para trás, para o vosso percurso de vida, foi geralmente em momentos de tristeza que vocês tiveram, se calhar, os maiores momentos de introspeção, de reflexão sobre o que de facto é ou não importante para nós, ok? Foi em momentos de quebra que nós percebemos o que de facto importa. E então nós não podemos estar sempre felizes e contentes, ok? Nós precisamos efetivamente da tristeza para perceber o que de facto é importante para nós.
muitas das pessoas mesmo em relação à questão até da fé, da espiritualidade, muitas vezes foi a tristeza que lhes, de alguma forma, abriu a curiosidade, o interesse até por estas mesmas vias. E para estes mesmos caminhos. E então, efetivamente, a tristeza é um momento de nós refletirmos, sairmos um bocadinho do corrupio da alegria, da felicidade, e atenção que a alegria em excesso é tão negativa como as outras emoções se estiverem em excesso, não é? A alegria excessiva, não é? A euforia pode ser tão negativa como as outras, e então efetivamente a alegria e a tristeza deverão andar de braço dado, ou seja, a tristeza também é fundamental para nós termos a capacidade de parar, refletir, e é geralmente nesses momentos que nós conseguimos ter a percepção do que é de facto mais importante na nossa vida, o que deverão ser de facto as nossas prioridades. Estava-me aqui a faltar a palavra e a Cristal está a acrescentar, a tristeza é inspiradora, sem dúvida, ok? Por isso é que muitas vezes estados emocionais de dor saem belos poemas, sem dúvida, okay? Mas é inspirador. Inspirador é uma palavra que me estava a faltar e sem dúvida. A tristeza permite-nos essa introspeção, permite-nos inspirarmos também para criar, ok? E então percebermos que todas as emoções são necessárias efetivamente para o nosso equilíbrio e para aquilo que nós somos. E então, antes de mais, eu digo, nós adultos percebermos isto, termos esta consciência, não é? Percebermos esta realidade, para depois na nossa relação com as crianças também promovermos isso nelas, ou seja, evitarmos, para de comportar assim, para de chorar, para de ter medo, não sei para que é que tu tens medo, para de ser nojinho, não é? Às vezes esse nosso discurso nós não podemos propriamente parar. Nós temos, sobretudo, de alguma forma, de estarmos sensíveis também às emoções das crianças, aceitarmos essas mesmas emoções. E às vezes o nosso discurso diz tudo, não é? E daí a importância de nós, antes de mais, criarmos uma expressão que nós vamos aqui hoje falar muito, que é a empatia, e nós como adultos temos de ter muita empatia pelas crianças, não é? O descer ao nível deles, não é? E aqui o descer ao nível deles é mesmo descer ao nível deles, não é? Descer ao nível deles e de alguma forma começarmos o nosso discurso por estou a ver que estás triste, compreendo que estejas triste, tens motivos para estar triste, okay? Queres falar sobre isso? Então reconhecer, acolher as emoções deles. Isto já é uma forma de nós regularmos essas mesmas emoções, okay? Porque muitas vezes o que traz problemas não é a emoção em si, é precisamente eles não sentirem que essa emoção é reconhecida e então a necessidade de extrapolar, de exagerar, que às vezes lhes traz problemas a eles, às vezes também a nós, não é? Mas que lhes traz também muitas vezes problemas à própria criança, precisamente porque ela necessita ainda de exteriorizar mais porque não se sente compreendida e porque não sabe o que é que se está a passar por ela e não tem outra forma de a regular, não tem outra forma de lidar com essa mesma emoção. E então perguntam vocês de que forma é que a aromoterapia pode ajudar? Okay? Eu depois no final vou-vos dar aqui mais algumas luzes, depois como articulamos a aromoterapia com esta parte da inteligência emocional, mas importa aqui então introduzir de que forma é que a aromoterapia pode já aqui entrar ao ataque, não é? Pode aqui já começar a apoiar-nos ou a apoiar as crianças na regulação destas mesmas emoções. Se nós de alguma forma nós não queremos inibir as emoções, nós queremos que as crianças aceitem essas emoções, mas também voltando a nós, não há emoções forçosamente, como nós estamos a dizer, não há emoções negativas, mas efetivamente nós não queremos estar o dia todo em tristeza, nós não queremos estar o dia todo em raiva. Então o regular é um bocadinho isso, é o aceitar, é o compreender o porquê dela ter chegado, mas de alguma forma nós também a sabermos canalizar no sentido mais positivo, se podemos assim dizer, não é? A raiva canalizá-la no sentido exato, a tristeza de alguma forma ser entendida e ser-lhe dada palavras, não é? Mesmo as próprias lágrimas, nós temos de dar palavras àquelas lágrimas, não é? Que atenção, é fundamental o chorar muitas vezes é importante, seja para a criança, seja para nós adultos, às vezes é espetacular. É muito necessário que exteriorizar através de lágrimas as nossas tristezas, mas às vezes as lágrimas só por lágrimas não chegam, é necessário lhes dar um sentido e por isso é que às vezes é importante falar com alguém sobre essas lágrimas, dar palavras a essas lágrimas, okay? Então isto para vos dizer que as emoções não são negativas, mas nós efetivamente não queremos ficar ad eterno naquela emoção, okay? Nós queremos transformá-la, nós queremos de facto trazer o positivo que essa emoção nos possa dar. E efetivamente uma das formas mais eficazes que eu tenho reconhecido
Isto aqui muitas vezes aliado à psicoterapia, ao acompanhamento, não é? Ao miminho dos pais também, que vamos aqui falar também muito, mas uma das formas mais eficazes, de alguma forma, de haver aqui alguma mudança ao nível do estado de humor, ao nível emocional, é sem dúvida a aromaterapia. Eu não vou ser aqui muito científica a explicar como é que a aromaterapia funciona, mas efetivamente a nossa parte respiratória, aqui o nosso lobo olfatório está diretamente ligado ao nosso sistema límbico, okay? Que o nosso sistema, nossa parte do cérebro mais primitiva, mais das emoções, não é? E então efetivamente os cheiros, os aromas têm um impacto fortíssimo ao nível da nossa regulação emocional. E então daí um bocadinho esta minha descoberta como psicóloga, que inicialmente até quando eu comecei a utilizar óleos era sobretudo mais para a questão emocional, depois é que comecei com o bichinho também, com a curiosidade de tentar ver resultados no meu filho mais velho. Eu até aqui tinha sempre algum receio, porque eu já usava aromaterapia nos meus pacientes, mas conhecendo a atuação dos óleos eu tinha sempre algum receio em situações de asmáticos, por exemplo, cuidados é que eu devia ter, e o meu filho sendo asmático tinha sempre algum receio, e só depois é que comecei efetivamente a perceber que utilizando óleos com qualidade, óleos perfeitamente seguros, que podemos ver então nas duas vertentes, no lado emocional e no lado físico. Mas a minha primeira curiosidade foi efetivamente ao nível emocional, porque eu via resultados fantásticos com a utilização da aromaterapia na tal regulação emocional na altura dos adultos. Então, mas vamos perceber um bocadinho então como é que os óleos essenciais atuam e o que é isto de um óleo essencial. Se calhar muitas das pessoas que aqui estão já usam óleos essenciais, mas eu gosto sempre de explicar um bocadinho a base e dizer que aquilo que estou aqui a falar são óleos essenciais e não essências. Okay? Essências são os cheirinhos que vocês vendem à venda no Lidl, no Aldi, não sei aonde, no chinês, okay? E são essências. São artificialmente criadas, são produtos químicos puros, okay? Isto que eu estou a falar são produtos completamente naturais, extraídos na natureza de uma forma mais ou menos simples, okay? Mas são extraídos de forma pura e autêntica da natureza. Okay? Aqui a palavra essencial, eu gosto sempre de fazer este trocadilho, dizer que essência vem de aroma, então é a componente aromática de uma planta, e essencial no sentido que é algo de muito importante para a planta, ou seja, as plantas enquanto seres vivos não se podem propriamente defender ou lutar, então a sua forma de proteger é precisamente produzir, exalar esse mesmo óleo essencial para efeitos de proteção e de sobrevivência. Este óleo essencial pode ser extraído de diferentes partes da planta, pode ser da raiz, das folhas, das flores. Eu dou sempre este exemplo, pegarmos por exemplo na casca de um limão e dobrar ligeiramente e sai um óleo, isso é óleo essencial de limão. Isto para vocês verem do que é que eu estou a falar de algo puramente extraído da natureza. E estamos aqui a falar no limão, estamos a falar de cascas de limão prensadas a frio, e são precisos alguns quilozinhos de limão para conseguir, por exemplo, assim um frasquinho de óleo essencial puro de limão, que só tem exatamente isso, esse óleo extraído da casca de limão. Okay? Se, por exemplo, formos falar de flores, de rosa, de jasmim, de magnólia, que já temos de ir às pétalas e temos de ir por destilação a vapor, já são precisos alguns quilos, algumas toneladas, no caso, por exemplo, da rosa, para conseguir fazer a extração de um pequeno frasquinho de óleo puro, óleo essencial puro de rosa. Isto para vos dizer o quê? Que se vocês forem a uma prateleira e virem óleos demasiado baratos, óleos todos ao mesmo preço, é totalmente impossível que aquilo sejam óleos essenciais puros. Okay? Por isso, aquilo que eu estou aqui a falar, como eu estava a dizer, são óleos puros, somente óleos, e vocês muitas vezes até podem ver no próprio rótulo o que é que está lá na sua constituição, ok? E tendo em conta isso, é normal que vocês venham a encontrar, se querem de facto óleos de qualidade, óleos a diferentes preços, ok? Porque isso vai também fazer parte precisamente da questão da extração desses mesmos óleos. Eu pessoalmente uso uma marca, não é? Uso a do Terra, e se já viram a minha página, aprende-se um bocadinho com isso. Porquê? Porque eu já usava óleos nacionais, e eu fui percebendo que a zona de extração desses mesmos óleos lhe conferia propriedades em termos de atuação totalmente diferentes. Por exemplo, a própria lavanda, tendo em conta a sua zona de extração, e aqui depois tenho também aqui um mapa que explica um bocadinho isso, ela pode ter propriedades ou mais relaxantes ou mais excitantes. E então quando eu, por exemplo, recomendava uma lavanda para um bebê dormir, para uma criança dormir, e as pessoas às vezes me diziam, mas utilizei a lavanda e parece que o bebê não dormiu tão bem. E eu perguntava, mas que lavanda é que utilizou? Comprei ali uma numa loja e é essa que eu estou a utilizar. E às vezes podia não ser a lavanda então com as características ideais.
Isto para vos dizer que efetivamente os óleos não são todos iguais. Os óleos da doTERRA, a grande vantagem que têm é que são certificados para uso terapêutico, são altamente controlados. Eu não vou falar aqui muito disto, mas, por exemplo, para nós adultos, alguns óleos podem até ser ingeridos, uma gota, por exemplo, no chá, em cápsulas, conforme a necessidade, para situações de desintoxicação, para situações de ansiedade, perda de peso, para questões digestivas. Bem, isto depois é um mundo na parte da saúde física, mas depois assistam também uma aula mais sobre farmácia natural, se tiverem curiosidade. Mas para vos dizer que para falarmos de ingestão, ou para falar, por exemplo, da utilização de óleos em bebés muito pequenos, em situações de saúde, eu não recomendo em situação nenhuma, mas em especial nestas, nós efetivamente temos de ter muito, mas muito cuidado com os óleos que estamos a utilizar. E daí o facto destes óleos serem certificados para uso terapêutico, dão-nos aqui algumas garantias, inclusive para a ingestão, no caso de ser um óleo que possa ser ingerido. Para além disso, há depois aqui uma componente de responsabilidade social e ecológica que a mim me diz muito, mesmo nesta questão que estamos a enfrentar na Ucrânia. Há uma série também de parcerias, de iniciativas, precisamente para apoiar todas estas populações, e isto tem sido uma realidade constante na empresa doTERRA em termos de responsabilidade social ao nível mundial. É de facto uma empresa incrível. E daí eu estar aqui, um domingo de manhã, a falar aqui com paixão do que a doTERRA também significa para mim. Cá em baixo eu tenho aqui esta imagenzinha, também só um abre-olhos, entre aspas, para vos dizer o quê. Vocês podem vir a encontrar estes óleos às vezes à venda numa Amazon, numa Wish, e assim os preços assim estranhos. É o que eu costumo dizer, as grandes marcas, inclusive a Adidas, outras, não é? São alvo de contrafação. E a doTERRA, infelizmente, e tudo tem feito para evitar estas situações, também ela por vezes tem vindo a acontecer isto. Quando as pessoas me perguntam, então, mas e como é que é possível? Eu pergunto como é que é possível uma pessoa ir comprar óleos essenciais à Wish ou onde quer que seja. Porquê? Eu dou este exemplo, se vocês forem comprar um Benuron, um Brufen, vocês vão à Wish. Eu compro muita coisa na Wish e na AliExpress, mas não vou comprar produtos para uso terapêutico ou para utilizar nos meus filhos para questões emocionais. Bem? Por isso, cada macaco no seu galho, não é? Teremos aqui algum cuidado também com o que estão a fazer. Para além disso, também referir que cada um destes óleos tem regras de utilização, ok? Por isso é que eu também aqui vou falar como é que elas se utilizam em termos emocionais. E estou aqui de forma gratuita, aberta, a explicar como utilizar óleos essenciais. Mas de qualquer forma, se a pessoa vai comprar aqui óleo e depois não tem apoio para os utilizar, não é? Nós, para além disto, fazemos um acompanhamento às vezes individualizado para alguma situação específica que existe, ou de doença, ou por exemplo, eu não vou falar aqui muito em especial, mas por exemplo, uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que já usa medicação, de que forma é que podemos complementar com os óleos essenciais, não é? Tudo isso pode ser visto, tudo isso pode ser acompanhado. Por isso, muito cuidado com a questão das compras, porque efetivamente não é só o fresquinho que faz maravilhas, depois é necessário de facto vocês saberem utilizar como deve ser. De que forma é que então a aromaterapia pode ser utilizada? Mais uma vez, eu não vou aqui falar hoje de tudo, convido-vos também a outras aulas que elas estão sempre a acontecer, mas os óleos podem ser utilizados pela via interna, ainda há pouco dizia, mesmo ingerindo em pequenas cápsulas vegetais que nós colocamos uma ou duas gotas do óleo necessário e fazemos ingestão, por exemplo, como eu estava a dizer, para processos de detox, para questões digestivas, mas também para crianças, por exemplo, para reforço do sistema imunitário, para desparasitação. Nós podemos promover a ingestão. Hoje, como é mais o lado emocional, eu não vou falar da ingestão, vou falar essencialmente da utilização ao nível tópico e ao nível aromático. Porquê é que eu gosto de combinar as duas? Okay? A aplicação tópica é sem dúvida uma aplicação muito prática para utilizar em crianças, e vocês veem aqui este pequenino a utilizar um roll-on, porquê? Os óleos essenciais não devem ser aplicados de forma pura na pele. Okay? Só em situações muito específicas de um herpes ou de uma afta, e mesmo em crianças não faríamos assim. Okay? Mas deve ser sempre diluído. E diluído de que forma? Diluído numa gordura. Okay? Os óleos não se diluem em água, têm de ser diluídos numa gordura, e então vamos diluir numa gordura vegetal. Por exemplo, aqui está o óleo de coco fracionado, que tem algumas vantagens. E quais são essas vantagens? Se nós formos falar de uma criança muito pequenina, mesmo de um bebê, nós estamos a falar para um roll-onzinho destes, levar uma ou duas gotas de cada óleo essencial e encher o resto com óleo de coco, por exemplo, com o tal óleo vegetal. Okay? Se eu for pôr o óleo de coco mesmo, isto vai ficar sólido e eu nunca na vida vou conseguir que o roll-on role. Okay? Então daí a necessidade de ser um óleo de coco fracionado que esteja sempre em estado líquido. Por outro lado,
O azeite, por exemplo, acaba por ser um bocadinho gorduroso, e se eu vou, por exemplo, aplicar nas costas de uma criança, depois se eu quero vestir uma t-shirt branca, também vai acabar por manchar. Mas podem usar azeite, podem usar grainha de uva, linhaça, desde que seja um óleo vegetal prensado a frio, até o óleo de amêndoas doces, se for de qualidade, podem usar para fazer essa diluição. Okay? Respeitar depois é sempre as regras de diluição conforme a idade. Aqui, para além da aplicação tópica, como eu estava a dizer, é muito prática para a criança levar para a escola e aplicar na pele e entra na corrente sanguínea, para além disso a criança pode ir cheirando, eu gosto sempre de ir aliando a tópica à aromática, ok? Porque eu ainda há bocado estava a dizer que o lado emocional, o tal sistema límbico, está diretamente relacionado aqui com o aparelho respiratório, com a parte da inalação. Então, efetivamente, eu devo combinar as duas, ou seja, por um lado os óleos entrarem na corrente sanguínea, mas por outro lado, até por uma resposta mais rápida do próprio organismo ao nível emocional, não é? A ligação vai logo daqui ao sistema límbico. Isto é curioso, porque nós mesmo, por exemplo, nós adultos, às vezes, eu há bocado estava a dizer de juntar uma gotinha, por exemplo, ao nosso chá, por exemplo, uma gotinha de lavanda para dormir melhor. E nós, como adultos, às vezes temos esta ideia, eu vou já ingerir uma gotinha de lavanda porque vai ser mais eficaz se eu ingerir. Isto é um bocadinho um preconceito, entre aspas, que nós temos da medicina alopática, porque efetivamente, ao nível emocional, fazer a inalação é geralmente mais rápido em termos de atuação do que estar a fazer a ingestão. É curioso. Porquê? Porque vai fazer uma atuação ali mais direta, temos ali uma ligação mais direta para o nosso sistema límbico, que ao invés de ser metabolizado pelo nosso organismo, iria demorar mais tempo então a chegar ao nosso sistema nervoso. Por isso a via aromática é sem dúvida uma das vias mais rápidas. Estes roll-ons então que aqui estão, na minha opinião, são das formas mais simples e mais eficazes de utilizar em crianças, no sentido que já vêm previamente diluídos, ou que nós podemos também preparar conforme a criança, conforme as idades, mas que vêm aqui previamente diluídos e prontos a aplicar. E como eu estava a dizer, acaba por ser um 2 em 1, porque eu posso aplicar, por exemplo, nos pontos de perfume e a criança pode ir então inalando, e por outro lado, ao fazer a introdução nesses mesmos pontos de perfume, que geralmente são pontos em que a pele é mais fina, também rapidamente entram na corrente sanguínea e rapidamente eu vejo toda a diferença ao nível da criança. Eu posso-vos dizer que tantas plantas que existem na natureza, talvez tantos óleos possam vir a ser extraídos, e a do terra, posso-vos dizer que tem centenas de óleos essenciais diferentes. Não é? Desde limão, tangerina, clementina, mandarina verde, vermelha, bem, existem rosa, magnólia, jasmim, peppermint, bem, N plantas das quais podem ser extraídos óleos essenciais. Existem de facto muitos óleos essenciais, cada um deles com funções diferentes, muitos deles com funções semelhantes, e aqui numa hora não bastaria para eu vos falar todos os óleos que existem. O que eu vos venho falar é de uma ferramenta que a mim, como psicóloga, me apaixonou e que eu gosto de alguma forma também vos divulgar e vos fazer chegar esta informação, porque é uma forma muito rápida e eficaz de utilizar a aromaterapia nas crianças. Okay? E que é precisamente este kit que traz estes 6, falta aqui um, estes seis roll-ons que nós aqui vemos. Falta aqui um, pois, são 7, falta-me aqui o Tamer, estava só aqui porque estava com as imagens por cima, que entretanto foi acrescentado um roll-on aqui a estes 6, mas este kit que traz os 7 roll-ons que de alguma forma podem transformar até a vossa relação com os vossos filhos ao nível emocional, mas também ao nível físico. E porquê que eu digo isto? Digo isto porque efetivamente nós temos de ver a criança como um todo. Okay? E não podemos desligar cada uma das suas partes, ou seja, a criança tem a parte física do corpo, tem a parte da mente, da aprendizagem, tem a parte do coração, a parte emocional. E estas 3 estão forçosamente interligadas e não podem ser separadas umas das outras. De que forma? É impossível uma criança que fisicamente não se sinta bem, ou seja, que esteja com dores de barriga, que esteja com dores de cabeça, que em termos de aprendizagem, que é ao nível cognitivo, ao nível da mente, que esteja a 100%, okay? Que se consiga concentrar para fazer esse mesmo teste. Okay? E se a criança está com dores de barriga, se fisicamente está debilitada, ao nível emocional isso também vai ter algum impacto nela.
Okay? Por outro lado, se a criança está triste, está abatida, vêm daí as dores de barriga, não é? Ou seja, se emocionalmente ela não está bem, fisicamente ela vai começar ou a ter dores ou surgir algum problema, não é? Precisamente porque ela emocionalmente não está bem. E mais uma vez, ao nível cognitivo, se ela não estiver bem emocionalmente, também com certeza não estará tão disponível para a aprendizagem. Então isto vai estar sempre ligado, ok? O sono vai ter impacto na saúde física, o sono vai ter impacto na saúde emocional, a saúde emocional vai ter impacto no sono, uma dor física vai ter impacto no sono, okay? Estão a ver? Isto vai estar tudo interrelacionado. Daí este kit, eu de facto não conseguir separar se ele é só para o lado emocional, se ele é só para o lado físico, se ele vai ajudar ao nível da aprendizagem. Este kit acaba por atuar em todas estas vertentes, em todos estes núcleos, em todos estes polos que no fundo constituem uma criança, mas que até nos constituem a nós adultos também da mesma forma. No fundo nós somos um todo, não é? Esta visão mais holística do ser humano. Mas vamos começando por partes. Efetivamente este kit para cada um destes polos tem roll-ons que se adaptam mais para essas mesmas situações. Já a título de curiosidade, para quem não conhece o kit, este kit tem alguns roll-ons que podem ser utilizados, por exemplo, o Calmer pode ser quase utilizado desde os 6 meses, quase logo desde a nascença, logo desde muito pequeno. Os outros óleos eu recomendo utilizar a partir dos 3 anos, ok? Contudo, a forma autónoma que eu vos vou aqui apresentar, porque eu vou falar de uma forma autónoma da utilização dos óleos pela criança, já vou explicar de que forma, okay? Eu sugiro que seja a partir dos 5 anos, okay? Que a criança já entenda as explicações dos óleos e ela própria vai fazer a escolha do óleo que ela precisa naquele dia. Okay? Por isso é que eu digo que é uma utilização autónoma do kit infantil. Okay? Por isso, óleos. O Calmer, neste caso, pode ser utilizado a partir dos 6 meses, os outros vamos apontar de uma forma mais segura a partir dos 3 anos, tendo em conta a diluição que eles têm. Até que idade? Até quiserem, até quando quiserem. Nós adultos podemos utilizar estes mesmos roll-ons à vontade, se bem que nós também temos depois correspondentes a cada um destes óleos para nós adultos. Okay? Mas mesmo os adolescentes, eu, por exemplo, o meu filho mais velho ainda gosta muito de usar o kit é dos 3, e ele próprio ainda gosta muito de usar os roll-ons do kit infantil, porque vocês abrindo um frasco, por exemplo, porquê? Porque eles cheiram maravilhosamente bem. Okay? Mas então vamos começar pelo Calmer. O Calmer, em todos eles eu vou explicar também um bocadinho que óleos é que constituem. Porquê? Porque estes roll-ons vêm já preparados e prontos a criar, mas vocês também podem ter curiosidade de comprar óleos avulsos e fazer vocês as vossas preparações. Okay? Por isso eu gosto também sempre aqui de deixar aqui em baixo que óleos é que constituem, para quem quiser depois fazer também as suas preparações. Mas gosto também de explicar o porquê de serem esses óleos e que funções é que eles têm, que objetivo é que tem a atuação daqueles mesmos óleos. Então vamos começar pelo Calmer. O Calmer então é o óleo do relaxamento, é a mistura do relaxamento, é um roll-on para relaxar, para acalmar, é excelente para insónias, para crianças que tenham dificuldade em dormir bem e que necessitam de facto de se acalmar de alguma forma, ok? Será esse o objetivo, mas sobretudo para dormir bem, é um roll-on excelente. De que forma é que ele pode ser utilizado? Eu depois em todos vos vou falar um bocadinho do modo de aplicação, mas este em especial é um roll-on que eu gosto muito de aplicar na planta dos pés, antes de dormir e ao longo da coluna vertebral, ok? Depois temos o Thinker, ainda dedicado um bocadinho a esta parte da mente. Deixa-me só aqui ver. O preferido da minha princesa, estou aqui a dizer. Depois temos aqui o Thinker. O Thinker, o pensador, não é? É uma mistura da concentração, do foco. Okay? E esta mistura é de facto fantástica. Se ela não existisse, era esta que tinha de ser criada. Okay? Tendo em conta os óleos que a constituem, é de facto top e vou-vos explicar cada um deles em pormenor, porque até mesmo para nós adultos é uma mistura incrível para nós fazermos. Os óleos constituem esta mistura, cada um deles tem uma função essencial para a parte da concentração, porque eu antes deste apresentei o Calmer e algumas pessoas podem dizer, se o meu filho tem déficit de atenção, tem hiperatividade, e eu de facto preciso de um óleo para o ajudar a concentrar, e por isso se calhar o melhor que eu tenho a utilizar é um calmante, eu vou utilizar um Calmer. Não, errado, ok? Isto porquê? É uma das minhas áreas de investigação é precisamente o déficit de atenção, a hiperatividade, e daí gostar sempre um bocadinho de explicar como é que as coisas funcionam para quem não está tanto dentro do tema.
Atenção, podemos falar de um verdadeiro déficit de atenção, ou podemos de uma verdadeira hiperatividade, ou podemos falar de uma criança que tem alguma agitação motora, energia a mais. Isso é outra questão. Eu estou a falar de uma verdadeira hiperatividade com déficit de atenção. Antes de mais, dizer que déficit de atenção não é propriamente aquilo que se passa numa criança, porque déficit de atenção nós temos que é atenção a menos, e não é bem assim. O que se passa com estas crianças é que geralmente têm atenção a mais, mas a estímulos que não deveriam interessar, que é a mosca que passa, é a borracha que tem na mão, é o lápis, não é? São as canetas, são as cores, ok? E então presta atenção a tudo, menos àquilo que o adulto quer. E então não é forçosamente déficit de atenção, é déficit de atenção àquilo que naquele momento se pretendia. E daí nós chamarmos déficit de atenção. É interessante nós também percebermos o seguinte, que quando nós falamos de verdadeiro déficit de atenção ou de perturbação de hiperatividade, com ou sem déficit de atenção, geralmente estamos a falar de uma condição que neurologicamente tem uma condicionante, acaba por ter aqui alguma origem também ao nível neurológico, e daí também ser importante nós percebermos efetivamente como é que esta perturbação funciona. Geralmente está associada, eu não quero também aqui complicar muito, mas a um subfuncionamento da zona mais frontal do cérebro, mais uma vez também uma zona onde as nossas emoções estão a ser reguladas, daí eles serem muito impulsivos e com muita dificuldade de controlar as suas emoções, okay? Mas tem um subfuncionamento dessa mesma zona, e eu costumo dizer que é como se fôssemos nós, um adulto que não dormimos bem, estamos com uma direta, ok? E então estamos muito excitados, porque não dormimos bem, não nos conseguimos concentrar, não nos conseguimos focar em nada. E daí que muita da medicação que estas crianças acabam por tomar, as ritalinas e afins, são medicações estimulantes e não calmantes. Porquê? Porque são precisamente para estimular o funcionamento daquela zona frontal do cérebro. Então, porquê é que eu estou a dizer isto? Que às vezes mesmo com uma criança, se vocês lhe derem uma bica ou assim um cafezinho para ele provar, ou até o guaraná, por exemplo, tudo o que seja estimulante nestas crianças poderá vir a ajudar, e não forçosamente os calmantes, não é? Porque os calmantes ainda vão dar um bocadinho mais sono, mais sonolência, e não vão ajudar ao foco e à concentração. E então daí ser curioso os óleos que são escolhidos para esta mistura. Vocês não vão aqui ver lavandas, não é? Isso era no Calmer, é que era para acalmar e para dormir. Mas se a criança vai precisar de estar a aprender, não é? Fazer os trabalhos de casa, a focar-se, ela tem de estar acordada, ela tem de estar desperta, ela tem de estar focada. Então, que óleos é que a constituem? Constituem o vetiver, que para mim é dos melhores óleos em termos de enraizamento que existem. E eu aqui com enraizamento eu explico sempre que não é nada de esotérico que eu estou aqui a dizer. Tem precisamente a ver com a necessidade, quer nós adultos, quer as crianças, estarem concentradas, estarem no momento presente. Fala-se muito de meditação, atenção plena, mindfulness, e não é mais do que isto, a ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, não é? É estarmos constantemente a ruminar no passado. E então o ideal é nós estarmos no presente, que é o nosso presente, não é? A nossa prenda, o nosso presente. E então o vetiver tem esta capacidade de nos trazer ao aqui e agora, ao estar aqui, é uma raiz. Okay? Se vocês pesquisarem mesmo o que é o vetiver, vocês vão ver que é uma raiz super profunda, enorme mesmo, tem metros e metros, não é? Aquilo parece capim, não é? Como eles dizem, mas parece cebolinho, parece uma espécie de cebolinho, mas depois vão ver o tamanho da raiz e é uma coisa gigantesca, é uma raiz mesmo muito, muito, muito grande. Então o vetiver tem esta capacidade de nos manter no momento presente, nos manter no aqui e agora. Para pensamento acelerado é o meu óleo de eleição, eu estou sempre a falar dele, e ele aqui nesta mistura vem também então aqui umas gotinhas de vetiver para ajudar ao nível da concentração. Depois temos aqui um cítrico que é fantástico para evitar comportamentos de oposição da parte da criança, okay? Para de alguma forma ela, deixa-me só aqui tirar o som, para ela aqui conseguir então alinhar mais naquilo que nós lhe estamos a pedir, ok? Temos aqui a clementina, que é excelente nesse sentido. Temos o peppermint, que é sem dúvida o óleo do foco e da ação, até para nós adultos, para nos despertar, para acordar e estar para tudo, ok? E depois temos o rosemary, o óleo do estudante, o óleo da memória, ok? Então vejam a combinação fantástica que aqui está, para uma criança utilizar então ao nível da concentração. Então também aqui nas partilhas a dizer o Calmer, que foi uma ajuda para lidar com o tema guerra. E já aqui vamos falar depois a seguir também da forma como podemos utilizar aqui os óleos.
Depois aqui ao nível do corpo, vêm também aqui 3 misturas. Vejam que o Tamer foi adicionada mais recentemente, após a criação inicial do kit, mas temos então aqui o Stronger, o Rescuer e o Tamer. O Stronger é precisamente uma mistura de óleos de proteção no sentido de reforço do sistema imunitário. É também excelente pelos óleos que constituem, okay? Tem aqui o rosa, que é assim um óleo fantástico, mas também o lícia, né? Tem aqui óleos fantásticos também para a pele. Então também em casos de irritações cutâneas é um óleo também muito bom. Mas, como eu estava a dizer, para reforço do sistema imunitário, aplicar o Stronger ao longo da coluna vertebral é uma excelente mistura. Depois temos o Rescuer. O Rescuer é o óleo de recuperação sobretudo muscular, para dores de crescimento, para dores pós-treino, para recuperação ao nível físico, para algum tipo de dor, é excelente. Também pelos óleos que constituem, que são aqui também de alguma forma anti-inflamatórios, o copaíba, a própria lavanda é ótima para a questão de dores, o spearmint. É uma mistura que eu utilizo, por exemplo, quando as crianças têm aquelas dores de cabeça, que algumas crianças têm, algumas enxaquecas. É um roll-on que eu também utilizo na zona das têmporas e na cabeça. Quando as crianças têm enxaquecas, é uma boa aposta. Em caso de dores, esta mistura é também muito interessante. Okay? E depois temos o Tamer para dores, mas neste caso para dores de barriga, para questões digestivas, seja para diarreia, seja para prisão de ventre, seja para enjoos, azia, emocional ou não, okay? Temos aqui a mistura digestiva para aplicar na barriguinha. Okay? Aplicamos diretamente o roll-on, em caso também de cólicas, mesmo cólicas infantis, aplicamos aqui o roll-on no sentido dos ponteiros do relógio, se for para libertar. Se for em caso de diarreia, por exemplo, vamos aplicar no sentido contrário aos ponteiros do relógio, de alguma forma para travar. Aqui na sua constituição também vamos ter aqui novamente as mentas, que são muito boas também para a parte digestiva e para os enjoos. Okay? Depois aqui o gengibre, não é? A pimenta preta, que vai aqui ajudar também aqui a toda esta componente digestiva. Depois aqui para a parte emocional temos 2 outras misturas. Okay? Temos o Steady e o Brave. O Steady, aqui batizado pela filha da Clara, que ainda aqui estava há pouco presente, é a mistura do abraço, não é? Precisamente inspirada por esta imagem, mas que diz tudo. Este é o óleo, aqui diz grounding, ou seja, de aterrar, não é? É sem dúvida também uma mistura excelente para o tal enraizamento que eu há bocado estava a dizer, para voltar ao momento presente, mas sobretudo em situações de descontrole emocional, descontrole de palavras. Quando há situações de descontrole, este é o roll-on a utilizar. E por isso é que, sem dúvida, que é a mistura do abraço, porque nessas situações, se calhar, a solução passaria precisamente por aí, por dar um abraço, para voltarmos ao aqui e agora. Okay? Então traz-nos novamente a tranquilidade, o equilíbrio de voltar ao que realmente importa. Okay? E então é uma mistura incrível em termos de aroma. Não fosse eu super fã aqui da Magnolia, não é? Mas é sem dúvida em termos de aroma das minhas misturas favoritas aqui em termos de roll-ons. Porquê que eu estou muito a falar desta questão de cheiros? Porque se nós estivéssemos presencial, cada um destes roll-ons iria estar a passar e vocês iriam estar a cheirar e a maravilhar-se, assim, este é ótimo, este é espetacular, e a pôr nos pulsos e a cheirar, iriam estar a adorar. Okay? E aqui, como não tenho, estou-vos aqui a remeter para as plantas que vocês conheçam um bocadinho melhor, para vocês tentarem de alguma forma aí nas vossas casas sentir os aromas deliciosos de cada um destes roll-ons. Por outro lado, falando-se de crianças, é especialmente importante que eles gostem do aroma, senão eles não os vão usar, não é? E então, quem estiver aí que usa os roll-ons com os filhos, de certeza enquanto todos os meus filhos adoram, os meus filhos não largam, seja rapaz, seja rapariga, adoram os roll-ons. Então a questão do aroma é especialmente também importante, e eu gostava que vocês sentissem de facto que são mesmo maravilhosos, por isso é que estou a dizer isto tanta vez, porque senão se eles não cheirassem bem, vocês depois não os conseguiam utilizar, e não é de todo esse o objetivo. Okay? Por último, temos o Brave. Okay? O Brave é a mistura da coragem. Okay? E aqui na coragem temos um dos meus óleos favoritos, e que daqui a bocado eu também vou voltar a falar dele, que é o Wild Orange, a laranja selvagem. A laranja selvagem é de facto um óleo excelente para os medos, para os pesadelos, okay? Para os tais sonos agitados, juntamente com o Calmer. Não é? E então uma criança que necessite coragem, que
que necessite de motivação, de confiança, de aumentar a sua autoestima, sem dúvida que este é o roll-on que ela vai acabar por escolher, ok? Tendo em conta também aqui algumas dos óleos que constituem, também aqui um bocadinho da canela, também para lhe dar força para agir, coragem, não é? Então está aqui também uma mistura muito, muito interessante para lhe trazer essa confiança para entrar em ação, ok? De que forma então aplicar? Depende. Isto porquê? Porque vocês, como viram, há aqui óleos mais ao nível emocional, há óleos aqui mais ao nível físico, mas eu também disse sempre que nós não podemos dissociar uma coisa da outra, ou seja, a saúde física, emocional, a aprendizagem, tudo está interrelacionado. Mas, efetivamente, se por exemplo eu estiver a falar de um óleo para dormir melhor, como por exemplo o Calmer, faz sentido aplicar, por exemplo, na plantinha dos pés, não é? Os tais óleos de enraizamento, onde é que estão as nossas raízes, não é? Estão nos pés. E então, de fato, os pés são uma porta de entrada nas crianças excelentes para os óleos essenciais. Okay? Nosso sistema nervoso periférico termina essencialmente nos pés, nós temos aqui muitos pontos, mesmo na área da reflexologia, que é uma área também na qual eu tenho formação, que já há algum tempo tenho prometido uma aulinha sobre isso, mas ainda não veio, não é? Mas nós também percebemos aqui nos pontinhos nos pés onde é que eu posso também aplicar os óleos essenciais para ajudar, neste caso, por exemplo, a relaxar, e então eu vou aplicar o roll-on também aqui nos pés. A coluna vertebral também é muito interessante no caso de eu querer uma atuação ao nível global, por exemplo, quando eu há bocado estava a falar, se eu quero para o sistema imunitário, fará sentido também aplicar ao longo da coluna vertebral para também entrar mais rapidamente na corrente sanguínea. E mesmo aqui nesta zona da nuca, geralmente quando eles já estão vestidos para a escola, eu nem sempre levanto, e aqui a zona da nuca é uma boa zona também para fazerem a aplicação desses roll-ons. Eu pessoalmente é sempre zona da nuca, zona das têmporas. Porquê? Porque depois eles de alguma forma vão também beneficiar desse mesmo aroma ao longo do dia. Por exemplo, os óleos da concentração, o tal óleo do abraço, vão ser sempre aqui zonas que eles vão de alguma forma aproveitar. Contudo, por exemplo, se for uma dor muscular, da recuperação muscular, vai ser nas pernas que eu vou aplicar, não é? Aqui também está, por exemplo, está a palma das mãos, mas não seria palma das mãos, seria, por exemplo, pulsos. E a criança pode ir cheirando também ao longo do dia, o Brave, o Stronger, o Steady, e então a criança pode também ir cheirando conforme ela ir sentindo necessidade. Isto porque, tal como eu estava a dizer, nós vamos falar sempre aqui de uma utilização mais autónoma da parte da criança. E no sentido de perceber que ela efetivamente vai ter inteligência emocional para fazer esta utilização. Okay? Eu sugiro que essa mesma utilização seja então feita a partir dos 5 anos, okay? E com o objetivo então de promover esta mesma inteligência emocional, que hoje se fala tanto e que eu mais uma vez vos queria também aqui deixar aqui algumas dicas acerca deste tema. Isto porquê? Porque quando nós falamos, e cada vez eu ouço mais pais dizerem, o meu filho não tem autoestima, eu sinto que ele não tem confiança nele próprio, ele tem muitos medos e eu não sei de onde é que eles vêm, okay? E sinto muitas vezes os pais a fazerem essa referência. A estratégia que eu lhes dou passa sempre por isto, ou seja, mais do que eu, enquanto voz externa, de dizer tu és bom, tu és capaz, tu és tão bonita, tu és tão bonito, tu és forte, tu és corajoso, tu és rápido, mais do que eu lhe dizer enquanto voz externa, de mãe para filho ou de pai para filho, não é? Que entra pelos ouvidos e ver se entra ali alguma coisa, se ele começa a acreditar, esta voz tem de ser interna, esta voz tem de ser a própria criança que diga para ela própria, fogo, eu sou capaz, fogo, eu sou bonito, fogo, eu fui rápido, okay? Esta voz tem de vir de dentro. E como é que eu crio então essa voz interna? Como é que eu promovo então a autoestima e a autoconfiança numa criança? Dando-lhe desafios, ok? Dando-lhe desafios, promovendo então a sua autonomia e a sua autorregulação. E isto é um desafio para nós pais. Porquê? Porque nós de alguma forma os queremos proteger tudo e todos, não é? Porque às vezes estamos tão pouco tempo com eles que depois do tempo que estamos queremos fazer tudo por eles, queremos compensar de alguma forma e daí as dificuldades de autoestima, de autoconfiança que hoje notamos nas crianças. Precisamente elas deixam de ter noção que elas também são capazes de o conseguir fazer. E então muitas vezes os desafios passam um bocadinho por isso, ou seja, eu já com algumas mães, não sei se estão aqui, mas que eu às vezes vou dando esses desafios,
Eu digo, vocês vão sair à rua e há um muro mais alto que ele quer ir, ou mesmo que ele não queira ir, e nós incentivamos-lo a ir por cima daquele muro, inicialmente com a mão, ou até mesmo sem mão, agora vais sem mão aí em cima desse muro. Bem, com pais, com mães, ficamos com o coração, ai, que ele vai cair, ai meu Deus, ok? Mas tentar não verbalizar, porque depois de ele descer no muro, ele vai dizer, epá, vou conseguir, espetacular, ok? E então vão ser esses pequenos desafios que eles têm de ir enfrentando para ter essa mesma sensação que conseguiram. E se estamos a cozinhar, pá, se calhar começar conforme a idade, mas dar-lhe uma faca para a mão e serem eles a cortar as salsichas, se for preciso, não é? Que as salsichas é fácil, não é? Mas só cortar a maçã para fazer uma salada de frutas, algo que envolva algum perigo. Okay? E aqui estou mesmo a dizer isto aos pais, às mães, okay? Algo que envolva perigo, risco, eles precisam disso, eles precisam de perigo, de risco para ganhar autoconfiança, para ganhar autoestima. Okay? Passa exatamente por aí. E depois de alguma forma irmos promovendo esta mesma inteligência emocional com estas dicas que aqui estão, ou seja, da criança, peço desculpa, da criança de alguma forma, antes de mais começar a identificar nela as suas emoções. Epá, como é que eu me estou a sentir em relação a isto? Olha, isto é a tristeza, isto é a alegria. Darmos nomes aos sentimentos, ok? Dar nome a esse turbilhão de sensações que a criança está a sentir. Então, mas porquê é que me está a doer a barriga? Mas porquê é que eu estou com as mãos a transpirar? Porquê é que eu estou nervoso? Porquê é que eu hoje não estou a conseguir dormir? Okay? Dar nome a isso que ela está, ao que lhe está a acontecer. Dar nome, dizer a emoção que está ali presente. E a tal história da empatia, dizer, eu também me sinto assim, eu também tenho medo disto, eu também me senti com raiva hoje, eu também me fiquei triste com esta sensação, eu também tive medo disto, ok? Então darmos nome a essas mesmas emoções. Por isso, antes de mais, reconhecer essas emoções. Depois, dar-lhe estratégias para ela lidar com essas emoções, estratégias adaptativas. Não é negativo ter essas emoções, deixa-nos em baixo estar demasiado tempo nessas emoções. Então, como é que eu posso sair dessas emoções de uma forma saudável, de uma forma positiva? E então a aromaterapia poderá ser uma solução. Okay? A aromaterapia poderá ajudar então a transformar aquela emoção que ela de alguma forma está a sentir. E depois aqui é a questão da automotivação, não é? A criança, ao saber que ela própria tem as ferramentas, que ela tem as estratégias, ela própria vai se motivando, não é? Vai sentindo que ela própria tem a resposta para se conseguir de alguma forma gerir e regular. Okay? E depois um bocadinho esta questão da empatia. Também estas crianças começam a ter noção das emoções dos outros e a conseguirem se colocar no lugar dos outros. Porque quando vê uma criança também ela descontrolada, consegue de alguma forma respeitar também o seu tempo e a sua emoção. Porque eu também às vezes me sinto descontrolada. Okay? E então a questão da empatia é fundamental, entre nós adultos com as crianças connosco, mas também as crianças entre elas próprias. Aqui no bate-papo têm estado também aqui a dar alguns testemunhos também de que forma é que têm promovido aqui a autonomia, a regulação, aqui em termos da organização, e depois aqui também uma atividade muito interessante que a Mónica sugeriu e que eu tenho falado muito, por acaso é cá em Leiria, que tem a ver com o arvorismo, que é espetacular, que e em termos de equipa que trabalha nesse sítio, se for cá em Leiria, Mónica, que fizeste, é fantástica, permite precisamente às crianças, entre muitas lágrimas, muito choro, eles não desistem à primeira, incentivam as crianças, e quando elas passam pelos percursos de arborismo, a sensação no final de terem conseguido é qualquer coisa de fantástico. E esta é a única forma deles vencerem os medos, enfrentando-os. Tal como nós adultos, a única forma é de facto enfrentando esses mesmos medos. Cabe-nos a nós adultos darmos-lhes esses espaços para que eles o consigam fazer. Mais algumas dicas, então pegando naquilo que eu estava a dizer, okay? Estimular a independência, estimular a própria autorregulação, ser a criança então de forma autónoma a fazer a sua escolha dos óleos, ok? Ainda é isso, Mónica. Fazer a sua escolha dos óleos, ok? Explicar-lhes para que é que serve cada óleo, e ainda que os nomes estejam em inglês, eles muito rapidamente percebem, não é? É o roxo, é o óleo de acalmar, o rescue é de recuperar, é o do desporto, o stronger, então é o de estar forte. Eles próprios têm umas imagens que também dá para as crianças identificarem, daí que a partir dos 5 anos, pelas cores, eles conseguem identificar que óleo é que serve para cada coisa. Eu geralmente ponho na bancada da cozinha, sobretudo a mais pequenina, e ela própria também vai escolhendo o óleo que ela quer, ou para dormir, ou para levar para a escola,
E às vezes pelo próprio aroma isso também poderá ter significado. Nosso narizinho também nos diz muito de que óleo é que nós estamos mesmo a precisar. E por outro lado, é sem dúvida uma ferramenta de comunicação, porque se eu tenho uma criança que até vai ter um teste, e eu estou deserta que ele é o thinker, não é? Para estar mais concentrado, e ele resolve escolher o brave, okay? Eu percebo que ele está com medo, que ele está ansioso naquele dia do exame, naquele dia da avaliação, não é? E então é também uma ferramenta de comunicação entre pais e filhos, mais do que eu impor, olha, vais pôr este óleo porque hoje estás a precisar, porque hoje vais ter teste e tens de estar concentrado, okay? Ele é que vai escolher. E não se preocupem, mas eu preferia que eu usasse aquele porque aquele é que a Ana Rita disse que era muito bom para a concentração. Todos os óleos têm a sua função e cada óleo tem centenas de moléculas que têm diferentes formas de atuação. O cítrico tanto traz alegria, boa disposição, como também traz uma energia necessária para atuar. Por exemplo, ainda ontem vi um post de uma pessoa que ia fazer o exame de condução e perguntava que óleo utilizar para se acalmar no exame de condução. É assim, o lavanda se calhar vai acalmar demais, também a pessoa não pode, não é? O peppermint pode a deixar demasiado agitada, o cítrico pode ser uma excelente opção, porque vai-lhe tirar o medo, não é? O tal wild orange que há bocado estava a falar. Ou seja, todos os óleos de uma forma se calhar mais versáteis podem ser os indicados para aquelas mesmas situações. Então daí a importância de ser a criança a escolher, a fazer a sua própria seleção. Pois aqui a importância dos limites. Há uma expressão do Dr. Eduardo Sá, do psicólogo Eduardo Sá, que diz: se quer ver o seu filho profundamente infeliz, dê-lhe tudo aquilo que ele quer. Se o quiser ver profundamente infeliz. Isto porquê? Porque as crianças vão precisar e estão a precisar para o seu normal desenvolvimento, para o seu saudável desenvolvimento, de nãos, ok? Não é só não porque eu quero, não é só não porque eu mando, ok? É um não explicado, mas as crianças precisam de nãos, okay? Precisam de conhecer os seus limites. A professora do meu filho mais velho uma vez dizia que as crianças é como se estivessem a passar aqueles passadiços, que agora há muito assim para passar uma ponte de um lado para o outro, okay? Os passadiços, mas elas precisam daquelas proteções laterais, elas precisam daqueles limites para elas conseguirem passar em segurança. Okay? Porque se nós não tivermos aqueles limites, nós não conseguimos passar. E então cabe-nos a nós pais colocar esses mesmos limites. Uma criança que sinta que tem limites, que sinta que o pai se preocupa, que a mãe se preocupa, que a mãe lhe vai dizer que não, que se preocupa com a sua segurança, ela sem dúvida, que ainda que resmungue, que ralhe, és uma chata e estás sempre a ralhar, estás sempre a dizer não, estás sempre, não é? Somos todos, os pais são chatos, mas elas percebem que estão seguras connosco, okay? Que isso é fundamental para o crescimento deles. Por isso os limites também estarão aqui sempre presentes. Ensiná-los então a reconhecer as emoções, a expressar os seus sentimentos, a dar nomes às coisas. Ainda aqui a este nível, eu acrescentei aqui este tópico, que tem a ver precisamente com a questão da guerra e que algumas pessoas aqui falaram e que eu também queria deixar aqui um testemunho, que penso que é muito, muito importante sobre como fazer e como não fazer, até porque tenho visto também às vezes alguns psicólogos a dar algumas sugestões, mesmo aqui nos jornais locais, e fico assim sempre assim um bocadinho, também com a minha vontade de dar a minha opinião, não sei mais do que os outros, mas também tenho assim aqui um bocadinho a minha reflexão, um bocadinho de como fazer. Sem dúvida que as crianças estão a absorver tudo aquilo que se está a passar à nossa volta. Eu de alguma forma tento promover que as pessoas evitem ver telejornais à frente das crianças, não é? Sobretudo porque as imagens podem ser demasiado impactantes, mas é fundamental falar com elas, criar esses mesmos espaços para falar com elas. E aqui há a semelhança de outros temas, já para crianças mais velhas, não cabe aqui ao tema, mas por exemplo para falar de sexualidade, para falar de drogas, para falar de temas mais pesados, é fundamental nós como adultos percebermos que dependendo da idade da criança, nós teremos de adequar o nosso discurso. Em que sentido? Porque às vezes eu, ao falar da minha maneira, eu posso estar a falar de uma maneira para a qual a criança pode não estar preparada para entender o assunto. Okay. Então eu, mais do que explicar da minha maneira, eu tenho de tentar responder às perguntas da criança, à preocupação da criança. E podem ser coisas absurdas, ou podem ser coisas que façam todo o sentido. Okay? Mas eu, antes de mais, eu tenho que perceber o que é que a está a preocupar, qual é que é a visão dela do assunto. Porque se vou começar eu por explicar à minha maneira, eu se calhar vou começar a falar, pois, porque estão a morrer crianças, e ela nem sabia que estavam a morrer crianças.
ok? E eu de repente estou a trazer para ali assuntos que ainda não eram preocupação para ela e que de repente passam a ser, ok? Por isso, antes de mais, fundamental perceber qual é que é a visão dela do assunto, ok? E validar as suas emoções e validar as suas preocupações. Não é dizer, não tens motivo nenhum para estar preocupado, porque aquilo é lá muito longe, okay? Não temos nenhum motivo para estar preocupado. Ouvir a criança. E, sobretudo, transmitir calma e segurança, porque a criança tem de sentir que nós estamos seguros, ok? Que também temos medo da tal questão da empatia, mas que temos tranquilidade, que temos calma. E aqui, ao ouvir a criança e ao validar um bocadinho as emoções, não é? Estabelecer essa mesma empatia, dizer a verdade, dizer o que se está a passar é fundamental, mas também dizer aquilo que está sob o nosso controle, dizer aquilo que está a ser feito. Eu já falava isso ao nível da pandemia, okay? O que nos gera ansiedade é aquilo que foge ao nosso controle, por isso sempre nos concentrarmos naquilo que efetivamente está a ser feito, naquilo que está efetivamente ao nosso controle, falar daquilo que está efetivamente a ser feito. Um aspecto muito importante que eu gosto de realçar, até porque vi em alguns sítios a dizer para utilizarmos metáforas, histórias dos bons e dos maus, ter muito cuidado com estas expressões, ok? Evitar, eu diria não fazer, pronto, mas não fazer, evitar ao máximo falarmos de países bons e de países maus, ok? Porque isto não é positivo, porque isto pode levar a muita discriminação futura. Isto sem dúvida que não é positivo para as gerações vindouras, okay? Não devemos falar de bons ou maus, okay? Isso não podemos falar assim. Temos sobretudo de nos centrar que há outras formas de resolver os problemas, que a violência nunca é uma boa opção, okay? Que a comunicação sem dúvida que poderá ser a solução, que as pessoas devem falar, okay? E aqui nós podemos falar, atenção, nós podemos falar de pessoas boas e más, pessoas, evitar é falar de países bons e maus, isso é que devemos de alguma forma evitar, porque em todos os países há pessoas boas e más, em todo lado há pessoas que estão com sentimentos melhores, com sentimentos piores, com a sua raiva à flor da pele, com a sua tristeza à flor da pele, e que às vezes eles próprios também não sabem canalizar as suas emoções. Okay? E então, se nós de alguma forma estamos a trabalhar a empatia dos nossos filhos, também aqui a parte da guerra e da violência será um excelente momento para o fazermos. Okay? Por isso, evitar efetivamente falar de países bons e maus, porque isso sem dúvida que não será positivo. É também um excelente momento para evitar alguns dos discursos, e eu que trabalho com crianças, eu assisto diariamente, okay? Das crianças dizerem do quem vai à guerra dá e leva, okay? Uma expressão tão típica da nossa infância e que se mantém nos recreios da escola, não é? E que me preocupa, okay? Me preocupa muito que os pais constantemente digam se te baterem bate também, okay? E se nós queremos de facto promover uma cultura de paz, uma cultura de empatia, não será dessa forma. Às vezes quando perguntam, mas como é que eu digo? Okay? Eu digo aos meus filhos sempre que eles se devem saber proteger, okay? Devem-se saber defender, proteger, mas nunca atacar. O que é que isto significa? Que se por acaso lhes baterem, eles devem tentar, ao máximo, se possível, parar a outra criança que lhes está a bater. Se não conseguirem, se possível, mais rapidamente, mais uma vez, pedir a ajuda de um adulto para resolver a situação. É para isso que os adultos estão lá, ok? Se eles fisicamente não conseguirem parar a criança, não se conseguirem proteger, devem pedir ajuda nesse sentido, ok? Agora, quem vai à guerra dá e leva, como é que nós podemos dizer que isso é válido para uma situação e depois não podemos dizer que é válido para outras, ok? Por isso isto também era um bocadinho esta mensagem que eu também queria dizer. Aqui estou a dizer um bocadinho também em termos de ciclos de meditação, não é? O enviar amor, porque ódio já há por ali muito, sem dúvida, então eu acho que passará muito por aí, nós também na nossa mensagem não enviarmos mais ódio, não é isso que se pretende, não é? Tentar enviar amor, compreensão, comunicação, porque acho que a comunicação é essencial, um bocadinho para contrariar toda essa vibração mais negativa, sem dúvida, Susana, passa mesmo por aí. E acho que nas crianças também será essa mensagem a passar, evitarmos aproveitarmos de alguma forma esta situação para também falarmos que a violência nunca é uma boa opção, ok? Por isso também era algo que eu vos queria deixar enquanto mensagem.
Ainda em termos de dicas, em termos de inteligência emocional, sem dúvida as crianças aprenderem a olhar para o outro, perceber que o ponto de vista não é mais do que a vista de um ponto, ou seja, que às vezes sobre a mesma situação podemos ter diferentes olhares e às vezes eu posso ver de uma maneira e outra pessoa ao pé de mim pode ver de uma maneira diferente, é uma questão de perspectiva, é uma questão de ponto de vista, só aqui tirar o som, e às vezes é isso que leva às tais guerras, às tais visões diferentes uns dos outros. Eu peço só desculpa, só que isto aqui mudou-me aqui de sítio, criou-me aqui um bocadinho, estava a ver aqui as imagens do sítio errado. Ainda para terminar, e para não fugir muito aqui ao nosso tema, também ao nível das emoções, é fundamental em relação a esta questão do sono, dos medos, que toda esta agitação, todos estes desafios lhe possam colocar, tentar estabelecer rotinas, ok? A questão das rotinas, o perceber que as coisas continuam iguais, isso vai-lhes trazer alguma tranquilidade. Okay? Então manter as mesmas rotinas, os mesmos passos, é fundamental para que as crianças sintam essa mesma segurança. Como é que eu lhes posso transmitir segurança? Dando-lhes essa segurança, então manter essas mesmas rotinas. E depois mostrar este valor do cuidar, okay? Do cuidar da saúde, mesmo em relação à pandemia eu já referi a isto, okay? Quando as crianças mostravam muita preocupação em relação à pandemia e às consequências que isto poderia ter, mais do que nos centrarmos naquilo que nós não controlamos, mostrar aquilo que nós podemos controlar, não é? E seja através da aromaterapia, seja através de uma alimentação mais saudável, okay? A criança perceber que ela própria também tem controle sobre aquilo sobre o seu corpo, sobre a saúde, sobre a forma como ela se sente. Okay? Sem dúvida que este kit é uma excelente estratégia também a esse nível, no sentido de ela conseguir regular as suas emoções e regular o seu bem-estar. Dizer só aqui, deixar-vos algumas dicas de que forma é que estes óleos podem ser utilizados. Cada um destes óleos então pode ser aplicado, seja na nuca, na planta dos pés, na barriga, conforme a situação nós vamos aplicar, tal como eu também já vos dizia há pouco, para questões emocionais, muito nos pulsos, para a criança poder ir cheirar ao longo do dia. Isto era curioso, mas antes da pandemia eu sugeria muito a criança andar com o seu kit atrás de si, e era giro porque ela muitas vezes partilhava com os colegas a utilização dos óleos, não é? Porque ela, a tal questão da empatia, e passava muito por aí pela questão da partilha. Espero que seja um valor que possa ser retomado rapidamente, esta ideia da partilha, porque é fundamental para criarmos esta cultura de paz que tanta falta faz entre nós. Aqui ainda ao nível dos adultos, queria-vos também só deixar esta dica final, que para cada um destes objetivos, para cada uma destas ferramentas, existe uma correspondência de um óleo em adulto, ok? Vocês também depois podem pesquisar, porque como eu vos estava a dizer, isto é apenas uma pequena amostra prática para ser utilizada no dia-a-dia, são estes roll-ons, mas existem muitos outros óleos, e tal como eu estava a dizer, para adultos, ou para adolescentes, ou para crianças mais velhas, às vezes poderá fazer sentido utilizar a versão maior, seja para relaxar, para enraizar, para focar, temos também aqui outras opções. Agora sim, só para finalizar, dizer de que forma é que isto tudo pode ser adquirido. Este kit vem, então já ele todo composto nesta malinha, toda bonitinha, ok? Todos estes óleos podem ser vendidos avulso, ok? Eles quando vêm avulso vêm assim com esta tampinha branca. Quando eles são comprados na versão kit, eles vêm assim, com esta tampa de silicone, com este moletão, que é espetacular para eles colocarem na mochila, por exemplo, nas calças, ok? Onde der para pendurar, eles podem aplicar assim. Podem aplicar esse mesmo roll-on. E depois, eu não sei se conseguem ver, mas vou-vos tentar mostrar uma coisa para quem nunca viu o kit, que acho que também é muito giro. Mas eu não sei se vou conseguir mostrar. Conseguem? Oi? Então é assim, cada tampa depois tem assim em relevo também para que é que aquilo serve. Por exemplo, este era da mente, não é? Que era o Calmer e o Thinker, tem aquele símbolozinho do cérebro. Depois, por exemplo, no caso de ser do corpo, para além das cores, eles depois têm, deixem-me só conseguir ver, estão a ver? Para além do corpo, eles têm assim em relevo, isto é relevo, okay? Isto é tipo borracha, tem em relevo também para eles poderem aplicar.
Por isso, este kit é mesmo espetacular enquanto ferramenta. Por isso é que esta aula acaba por ser um bocadinho de regulação das emoções, mas eu também acho que enquanto ferramenta não poderia ser melhor criada esta combinação aqui dos 7 roll-ons, ok? Tem a parte emocional, tem a parte do corpo, não é? Da saúde física, reforço do sistema imunitário, aprendizagem, tem tudo, ok? Este kit tem também a possibilidade de ser adquirido por quem ainda não usa óleos, okay? Tem a possibilidade de ser adquirido para quem queira se iniciar no mundo dos óleos essenciais, okay? E de alguma forma inclui a taxa de inscrição a um preço promocional, que geralmente a taxa de inscrição custa 24,5 €, e neste kit pagam apenas metade dessa mesma taxa de inscrição com esse mesmo kit. Dizer ainda que este mês novos membros recebem um óleo extra, okay? Que é precisamente o Wild Orange que eu há bocado estava a falar, que era um dos meus óleos favoritos, aquele óleo que eu disse da coragem, dos medos, dos pesadelos, é precisamente este Wild Orange e que vem de oferta para quem se inscrever neste mês, ok? Por isso fica também aqui a curiosidade. Dizer ainda que o que é isto de ser membro? Eu, para além destes roll-ons que eu falei, isto é um mundo, desde probióticos, ômegas, produtos para a parte respiratória, para o cabelo, produtos para a pele, para a mãe, ou seja, isto tem coisas para crianças, coisas para adultos, há centenas de produtos. E a partir do momento que vocês são membros inscritos, okay, que inclui inscrição, não têm de todo compras obrigatórias, mas vocês passam a poder comprar sempre com 25% de desconto, ok? Porque tal como eu estava a dizer, está aqui milhentas outras opções, eu não falei aqui tanto, mas por exemplo adquirindo um difusor, eu depois gosto de combinar a utilização dos roll-ons com o difusor, por exemplo, em salas de aula, estamos aqui a falar por exemplo de professores, ter um difusor, e está aqui a Clara que é educadora de infância, e usar o difusor na sua sala com os miúdos, ok? Quer para questões de reforço do sistema imunitário, quer para a parte de concentração, quer seja para a hora da siesta, eu depois posso combinar, não é, e fazer aquilo que eu chamo uma difusão coletiva, de alguma forma de beneficiar o grupo da utilização daqueles mesmos óleos essenciais. E é qualquer coisa de fantástico utilizar um difusor em grupos de crianças. Eu mesmo no meu ATL às vezes levo o difusor com o peppermint, com a lavanda, que vou ali um bocadinho misturando, eles às vezes pedem-me, e é muito curioso ver o impacto que a aromaterapia tem ao nível emocional. Okay? E então tudo isto depois também pode ser adquirido, se assim tiverem interesse, para depois aplicarem no vosso dia-a-dia. Como eu vos estava a dizer, não há de todo compras obrigatórias na doTERRA, ok? Mas a partir do momento que vocês se inscrevem, podem passar a comprar sempre com 25% de desconto. Para além disso, também há sempre um óleo grátis para quem faça encomendas até ao dia 15 de cada mês, e por isso é que também este kit pode ser adquirido para quem quer passar a ser membro, ou para quem já é membro e ainda não fez a sua encomenda, pode fazer até ao dia 15, ok? E aqui, juntando mais um produto, por exemplo, penso que já falta pouco, vocês recebem mais um óleo grátis, neste mês por acaso vai ser o On Guard de 5 ml e que vem totalmente gratuito com a vossa encomenda. Também por vezes há os vogues, ainda no mês passado houve, em que na compra de um óleo recebe-se outro grátis, acumulamos pontos, depois dá para trocar por produtos grátis e mandar vir coisas para nós gratuitamente. E, inclusive, para quem já é membro, pode juntar pontinhos e mandar vir este kit infantil gratuitamente. Está o pessoal a pensar, mas isso dá para mandar vir grátis. Dá para mandar vir grátis a quem já é membro e foi acumulando pontos, e depois nós com os pontinhos podemos mandar vir podemos trocar os nossos pontos e mandar vir coisas gratuitamente. Por isso, se quiserem saber mais, não é? Perguntem também à pessoa que vos convidou, ou se fui eu, também se tiverem alguma dúvida, se precisarem de ajuda para fazer encomenda, é só dizer. Isto porque, tal como eu vos dizia no início, não são os frasquinhos que sozinhos fazem milagres, ok? Vale a pena também ter atrás de vocês pessoas que vos acompanhem, que vos expliquem como utilizar os óleos essenciais. Esta aula foi aberta e estão sempre convidados também para uma das minhas aulas semanais que eu faço de forma gratuita e aberta a todos os curiosos, mas há muitas aulas que são exclusivas para quem é membro, ok? Para além disso há grupos de apoio no WhatsApp ou no Facebook que eu digo que é tipo Saúde 24, ainda hoje de manhã, criança de 4 anos a vomitar, o que é que eu faço, ok? E então nós também dos óleos essenciais que a pessoa tem, dos roll-ons que a pessoa tem, o que é que a pessoa pode logo utilizar também para ajudar para aquela situação, dor de ouvidos, varizes, dor de dentes, ok? O que é que eu posso utilizar? Então estamos sempre
sempre ali disponíveis também para apoiar a pessoa, para dizer conforme a idade, a situação em causa, também para podermos apoiar e ajudar de alguma forma. Okay? E isso, na minha opinião, isso não tem preço. Eu, pelo menos, faço de coração, okay? Faço para ajudar todos aqueles que também confiam no meu trabalho, e por isso, se tiverem também de alguma forma vontade de conhecer um bocadinho mais este mundo, sintam-se também convidados a perguntar mais alguma coisa que queiram saber. Por isso, fica-te aqui novamente o valor, o preço, para saberem como é que funciona. Espero que tenham gostado da aula, ok? Espero que tenham gostado. Deixo também o meu contacto para depois também, para alguma dúvida futura que vocês tenham. Eu também faço acompanhamentos online como psicóloga, quer de adultos, quer de crianças. Não tenho assim muita disponibilidade, mas tenho feito algumas consultas, tenho conseguido fazer. Presencialmente não consigo mesmo neste momento, porque faço sobretudo à noite e ao fim de semana, e então neste momento só estou a fazer online, por isso se também tiverem interesse em marcar algum atendimento, também se sintam à vontade. Esta aulinha depois fica também gravada no YouTube, como eu vos estava a dizer, por isso depois podem também ou por WhatsApp, ou por Messenger, ou procurando no Instagram, no Facebook, podem também procurar por lá, que eu também vos faço chegar o link desta aula, está bem? Por isso, só aqui terminar a gravação.